30 segundos ou 40, vamos ouvir um pouquinho do Paulo Paixão, que está falando à Rádio Bandeirantes AM. Dentro da postura que ele tinha, eu acho que a gente falar sobre uma pessoa que a gente admirou, né, fica muito fácil, né, porque você só vai, logicamente, mas realmente assim era o Fernandão. Acho que todo o processo que nós convivemos durante, né, a estada dele no Internacional e depois, já que várias vezes nos encontrávamos, então acho que fica a dor da perda de um grande amigo, né, cidadão que mais uma vez, desculpa a redundância, deixando realmente um legado importante para as pessoas, sabe? As pessoas às vezes pensam diferente, sabe? Era um cidadão já realizado na vida, mas parecia que estava ainda buscando objetivos novos. Então isso aí eu acho que... Paulo Paixão segue na Bandeirantes AM 640. O Paulo Paixão vai continuar dando entrevista lá, você pode optar. Nós vamos continuar ouvindo o presidente Fernando Carvalho. Só uma notícia a respeito do Fernandão, ainda a respeito da entrevista que eu fiz com ele há poucos dias antes da reinauguração do Beira-Rio. Ele tinha comprado uma indústria de reciclagem de lixo. Isso. Tava ele muito tinha uma bem. visão de futuro. Profissionalmente muito bem. Ele estava muito feliz com esse empreendimento dele. Ele me comentou isso semana passada. E parece que ele tinha comprado 20% ou 30% dessa empresa. Isso, e realmente uma das maiores do Brasil. E aí eu perguntei, vai continuar no futebol, Fernandão, como treinador, ou abandonou esses sonhos? Não, agora estou indo para um outro foco. Você sabe que eu sou de perseguir os meus objetivos. Fernando Carvalho, que considera Fernandão o jogador mais importante da história do Internacional. Não tenho dúvida nenhuma, né? Por tudo que ele representou, por tudo que ele foi, né? Por tudo que ele ajudou o clube a conseguir. Ele fica na nossa história como o mais importante jogador até aqui, né? Desses 100 e poucos anos de grandes glórias e de grandes títulos que o Internacional conquistou. Como é que o senhor ficou sabendo da notícia, que foi no começo da madrugada? Como é que o senhor ficou sabendo desse acontecimento? Eu estava em casa, né? E o meu telefone estava no silencioso e começou a tocar com insistência. Eu acabei acordando, mas não atendi o telefone, porque na madrugada até estava longe de mim, estava carregando longe de mim, mas começaram a insistir nas ligações e entraram alguns torpedos também. Então, ligação mais torpedo, filhos na rua, preocupação. Foi o que aconteceu. Eu pensei logo nos meus filhos, né? E o Fernandão, na verdade, não deixa de ser um filho, né? Porque tinha uma relação muito próxima com ele. E aí resolvi dar uma olhada e olhei, e um dos torpedos era do Adriano Loss, que é nosso supervisor de logística, e aí no torpedo do Adriano já estava ali. E eu me surpreendi, porque não sabia de nada que pudesse estar acontecendo com o Fernandão. E daí, logo a seguir, entrou uma ligação de uma emissora, eu falei com o repórter, ele queria uma entrevista, eu não dei a entrevista, não tive condições de dar. E terminada a ligação com ele, liguei para o Noveleto, que era muito ligado ao Fernandão, e o Noveleto me relatou, estava já no ar, e me relatou o que tinha acontecido. Triste, realmente muito triste, e doloroso e difícil de falar. O Carlos Eduardo de la Rocha esteve na casa do Fernando Carvalho, mas tinha mais uma história que você ia contar. Depois nós vamos ouvir a Renata Fã chorando na Rádio Bandeirantes hoje pela manhã. A Renata Fã realmente foi emocionante os dizeres dela hoje da manhã. Estava só comentando que a passagem mais importante que eu tive com o Fernandão foi como um amigo mesmo, porque ele, de 2011 para 2012, quando ele ainda era diretor executivo, eu estava em Atlântida, ele me convidou para fazer uma pescaria por Torres lá, a gente entrou ao Oceano Atlântico lá dentro, com uma lancha de um amigo dele, com um barco, com uma estrutura muito boa, e eu levei meu filho de 12 anos junto, né, que não acreditava naquele momento, né, de estar convivendo com o Fernandão e tal. E num determinado momento, no meio do oceano, assim, sabe, com a água, tu só via o nosso barco e água para tudo quanto é lado, assim, né? E enquanto o pessoal estava recolhendo as carretilhas, ele me olhou assim e me disse: não está sentindo a presença de Deus aqui entre nós, sabe? E hoje de manhã eu me lembrei disso, assim, quando eu recebi a notícia, que eu comecei a conversar com a minha esposa, que eu acordei ela e tal.
Então tu vê que é um momento, não sei se a imagem que eu quero ficar do Fernandão é essa, sabe? É desse momento como amigo, como um cara com um coração maravilhoso e que realmente aquilo me tocou. Na hora nem me chamou tanto a atenção. Claro que o visual, né, do oceano, aquela coisa do horizonte, assim, o nosso barco ali perdido no meio do oceano. E ele disse, olha, não sente a presença de Deus aqui. E hoje da manhã eu me lembrei disso e comentei com a minha esposa. Um momento que realmente eu nunca mais na minha vida vou esquecer. Vamos ouvir o que disse a Renata Fã. Claro que não é toda a entrevista, ela falou durante uns 10 minutos na Rádio Bandeirantes. Ela se emocionou e teve um momento que ela não conseguiria mais prosseguir com a entrevista. Vamos acompanhar. Realmente, assim, a Rádio Bandeirantes me ligou hoje, no momento em que eu tinha recebido a notícia, e eu estava chorando muito, emocionada, incrédula, e agora estou tentando aqui juntar os pedaços, estou tentando resgatar um pouco do que eu também tive de contato com o Fernandão, porque ele extrapolou qualquer medida de um ídolo no campo. Fernandão, maior ídolo da história do Inter, na minha opinião, porque eu não vi o Falcão jogar, eu não vi o Figueiredo jogar, eu não era nascida, mas Fernandão eu vi a história completa. Eu nunca vou esquecer, eu faço aniversário no dia 5 de julho, e no dia 10 de julho de 2004, o Fernandão fez o gol 1000 na história de Grenais. Eu nunca vou esquecer aquele 2-0, eu nunca vou esquecer que ele era uma coisa diferenciada, ele tinha um quê, ele tinha um algo a mais. Eu não consegui ver em outros jogadores, enxergar em outros jogadores que também são importantes para o Inter. O Fernandão chegou diferente, ele se impôs, ele abraçou um projeto proposto pelo Fernando Carvalho, ele chegou no momento em que o Internacional estava em baixa, em que o Inter era um clube desacreditado, e ele reverteu junto com um grupo vitorioso toda essa história. Ele fez que eu transformasse o Inter não apenas no clube do meu coração, naquele que eu torço desde que eu nasci. O que aconteceu no Mundial, de ganhar de 1-0 do Barcelona, com o Ronaldinho Gaúcho do outro lado, não é? Em dia época em que ninguém acreditava no Inter, o Fernandão levantar aquela taça junto com todo aquele grupo, o que a gente viu de um capitão, de um cara que se doou para o clube. Talvez muitas pessoas vão lembrar da passagem dele como treinador e como dirigente, algo misturado de algo que nunca teria acontecido a alguém que não fosse ídolo no clube. O Fernandão não teve sucesso naquilo, mas o Fernandão é um cara que ele entrou para a história do Inter pelo que ele é, pela essência que ele tinha como atleta, como alguém que realmente fez do Inter uma divindade. Hoje não é um clube, é uma divindade. Eu sou da religião colorada e o meu líder eterno será Fernandão. Então, é um momento difícil, eu estou abalada, é difícil falar, mas Fernandão veio para isso, veio para mudar a história colorada. Eu sei que hoje todos os colorados estão tristes, lágrimas, choro, mas o que eu vou levar é que Fernando Lúcio da Costa foi um homem diferenciado. Eu nunca vou esquecer aquele gol de bicicleta que ele fez em 2004, no 1-1 com Coxa, alguém que mentalizava títulos, e ele não ficou apenas na promessa. Ele trouxe para o Inter a realidade, ele trouxe taças, ele trouxe orgulho para o torcedor colorado, ele trouxe emoção nas nossas vidas, e eu vou levar o Fernandão como meu maior ídolo. Podem discordar, podem não concordar comigo, não tem problema, ele é o meu maior ídolo. Ele é responsável por eu continuar amando o Inter à distância, por eu continuar sendo fervorosa em relação ao que eu sinto pelo Colorado. Fernandão é responsável por tudo isso. E eu sei que o grupo que trabalha com ele, o grupo que junto com o Fernandão foi vitorioso e é vitorioso até hoje, esse grupo deve estar sofrendo muito também. Cada torcedor do Inter, que a gente continue tendo essas boas lembranças e idolatrando um cara que não deixou descendentes no futebol, não deixou ninguém parecido, não deixou ninguém com essa veia de vitórias, com essa veia de querer fazer algo mais. Realmente eu tenho orgulho de ter tido o Fernandão no Inter. Eu estou bastante emocionada, muito difícil. Mas eu vou dizer para vocês, eu não quero lembrar do Fernandão no dia mais triste, que é o dia do falecimento. O Fernandão é horrível, ele tem a mesma idade que eu, gente. Eu tenho 36 anos também. Também sou um cara muito emotivo e ouvindo esses depoimentos também me emociona. É difícil de se conter, né, Luciano? Você há pouco mesmo, lembrando, quando no alto mar ele falava em Deus, quando estava por ocupar um cargo importante, será o que vão pensar? São pessoas distintas da nossa sociedade. E agora estava por comentar na Sport TV a Copa do Mundo, o Fernandão. São muitos episódios tristes, pré-Copa, o nosso Luciano do Vale, agora o Fernandão. E a gente tem que carregar, nós somos do esporte, nós temos que passar uma boa mensagem, como disse a Renata Fã.